Quais as recomendações, à luz do Espiritismo, para os profissionais que trabalham nas necropsias de vítimas de mortes violentas? Existe um caso narrado no livro Vozes do Grande Além. É a história de um companheiro que ele se suicidou e ele é levado para a necrópsia. E, em virtude da situação dele, ele acabou sendo levado para uma faculdade de medicina. E ele serviu durante 20 anos para os estudos no seu próprio corpo, para que pudesse ser feitos os estudos necessários. E ele conta no livro que ele, durante 20 anos, continuou mantendo, de certa forma, uma vinculação com o corpo físico dele. E os professores gostavam de usá-lo como experimento, porque, apesar de ele já ter vários anos de desencarnado, os tecidos dele pareciam ter uma vitalidade que os outros não tinham, em função da história que ele estava tendo com aquela vinculação por conta do gênero de morte. E ele conta que depois de 20 anos houve um acidente no laboratório e o vidro onde ele estava guardado quebrou e derramou e espalhou os pedaços dele pela sala, e foi quando então o pessoal decidiu deixá-lo lançar fora, e ali foi quando, ao mesmo tempo, permitiu-se que ele pudesse se desembaraçar de tudo isso. Isso significa dizer que as peças que a gente trabalha, não só nas faculdades, mas aquelas que estão para fazer a necrópsia, elas precisam ser tratadas com respeito, porque muitos companheiros ainda não se desligaram do corpo físico. Nós temos na obra Nas Fronteiras da Loucura um caso de uma pessoa muito perturbada. Isso não acontece com qualquer um. Ele era muito perturbado e, na hora da necrópsia, quando cortava o corpo lá no necrotério, ele sentia as dores no mundo espiritual. Ele não estava ligado ao corpo, estava separado fisicamente, mas ligado mentalmente em função das crenças materialistas que ele tinha. Os espíritos conseguiram resgatá-lo, levá-lo para o mundo espiritual. E quando começou a fazer a autópsia dele durante o trabalho que o médico legista estava fazendo, ele sentia as dores lá e ele acabou sumindo no mundo espiritual, desaparecendo, indo ao encontro do corpo em função das dores que ele sentia. Então, resumo da ópera. O fato de alguém ter desencarnado não significa que a pessoa desenlaçou. Muita gente desencarna, mas não desenlaça, permanece vinculado. As atitudes de respeito, portanto, são muito importantes. É claro que os companheiros que trabalham nesse ambiente nem sempre têm uma visão espiritualista da vida. E a gente precisa ter um pouco de cuidado para que a gente não passe a conta de fanáticos. Mas sempre que nos for possível, uma oração, uma reflexão, uma atitude de respeito naquilo que a gente faz, são sempre muito importantes, porque muitos companheiros ainda estão vinculados a esses lugares. E uma segunda razão para a gente ter cuidado com relação às necrópsias é porque muitas pessoas que desencarnam ainda muito cheias de fluido vital. E o fluido vital é uma substância extremamente interessante para entidades perturbadas. Eles caçam fluido vital. E, às vezes, espíritos extremamente desequilibrados, eles se apoderam da condição de viver dentro dos necrotérios, atrás dos fluidos vitais que ficam dos corpos das pessoas que desencarnam. Em síntese, a história dos vampiros contadas da Transilvânia pode não ser verdadeira, mas ela tem um fundo de verdade quando se fala de alguém que está interessado em sugar as energias de um outro alguém para se sentir, entre aspas, vivo. Os espíritos caçam essa substância porque ela dá uma sensação de vitalidade aos que estão do outro lado da vida e que querem se sentir orgânicos. Então, orar no ambiente onde se trabalha com esses corpos recém-desencarnados, cheios de fluido vital, é uma boa prática. Além do que, orar, independente disso, para um atendimento mais efetivo das entidades que estejam vinculadas aos corpos que a gente vai trabalhar, também é muito interessante. Mas sempre com muito cuidado, com muito zelo, para não parecer que nós somos fanáticos, mas cuidar das questões espirituais, não só nos necrotérios, mas nos hospitais, nos ambientes de saúde, nos locais onde existe muita briga, muita discussão, tribunais,
varas de trabalho, varas cíveis, onde existe muito ódio, muita briga, muita discussão, ambiente de governo, onde se disputa muito dinheiro, muito poder. É um local muito habitado por entidades bastante perturbadas. Orar nesses locais antes de trabalhar é sempre muito bom para garantir o equilíbrio não somente nosso, mas dos nossos colegas de trabalho também.